Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Alencar e você e eu estamos descobrindo qual é o segredo da verdadeira felicidade. Hoje vamos aprender mais sobre o plano de Deus para o nosso futuro. Hoje vamos descobrir o que a Bíblia fala sobre a salvação. Salvação. Você já deve ter falado essa palavra várias vezes e em vários contextos diferentes. Eu lembro bem da cobertura intensa que a imprensa fez quando 33 mineiros ficaram presos em uma mina. Em 2010, os mineiros chilenos ficaram presos lá durante 70 dias, a quase 700 metros de profundidade. No final, eles foram resgatados através de uma cápsula com apenas 60 centímetros de diâmetro, o suficiente para uma pessoa ficar lá, bem apertada. Enfim, eles foram salvos. Uma equipe de centenas de pessoas estava lá para salvá-los. Essa história trouxe esperança para todos por ter terminado bem. Anos depois, eu acho que você lembra, outra história de salvação também fez o mundo inteiro parar e vibrar com um final feliz. Um time de futebol com 12 garotos e seu técnico procurou abrigo no meio de uma tempestade em uma caverna. A água foi subindo e eles procuraram um abrigo ainda mais fundo na caverna, até que eles se encontraram presos no fundo daquela caverna, escura e úmida. O mundo inteiro parou e depois de 9 dias de fome e medo, os javalis, que era como o time se chamava, foram encontrados. As equipes de resgate levaram 3 dias para tirar todos de lá. No fim, todos se salvaram. A Bíblia também conta uma história de um resgate dramático e que também teve um final feliz. A única diferença é que foi apenas um que teve que pagar o preço por esse resgate. Jesus desceu ao nosso planeta para nos tirar do poço do pecado e, enfim, nos dar a preciosa oportunidade de salvação. Começando em Adão, o primeiro homem a pecar, todos nós recebemos como herança a morte. É o que podemos ver no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, onde a Bíblia diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha que interessante. O que a gente aprende aqui é que a partir de Adão, agora todos os seres humanos nasceram em pecado, ou seja, você e eu temos uma natureza inclinada ao pecado, uma natureza pecaminosa. Ela existe porque o pecado habita em nós. Essas são palavras do próprio apóstolo Paulo, que diz que já nascemos com ela. Não temos como nos livrarmos dela de forma natural, é o que também diz o salmista no Salmo 51. Ou seja, egoísmo, inveja, orgulho, intolerância, violência são inclinações ao mal que todos nós temos. Paulo chega a dizer algo preocupante e revelador em Romanos capítulo 3, versículo 23. A Bíblia diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, não existe um justo sequer sobre a face da terra. Todos nós somos pecadores. A única certeza que temos é o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Essa é a certeza. Mas depois vem uma outra certeza que nos traz esperança. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte é a consequência do pecado. Mas Jesus Cristo nos dá a vida eterna, que é o resultado da graça. No mundo, há muitos lugares bonitos para conhecer. No mundo antigo havia as 7 maravilhas da antiguidade, todas dignas de uma visita e um bom tempo para admirá-las por um turista que vivesse naqueles tempos.
Foi por volta desse tempo que Jesus veio, cerca de 2020 anos atrás. Ele dividiu a história. Tudo agora seria localizado no tempo, em antes e depois dele. Mas ele não veio fazer turismo. Ele não veio conhecer as 7 maravilhas do mundo antigo. Eu até acho que ele veio ser uma dessas maravilhas. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, a Bíblia nos diz o que ele veio fazer. A Bíblia diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio sujar seus pés nesse mundo empoeirado e gasto para nos salvar. Inclusive o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz que ao ser homem, Jesus não cometeu nenhum pecado. Olha o que a Bíblia diz. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Com uma vida assim, santa, perfeita e dedicada a fazer o bem para as pessoas, Jesus sabia que ainda devia pagar o preço do nosso pecado. Esse era o resgate. Essa era a salvação. Aquela semana começou diferente, com Jesus entrando em Jerusalém e o povo tentando colocá-lo em um trono. Ele rejeitou porque ele sabia que o seu reino não era desse mundo. E aquela mesma multidão, na próxima sexta-feira, exigiria que Jesus fosse crucificado e Barrabás libertado. E esse é o problema de seguir a multidão. Esse é o problema de achar que a verdade está com a maioria. Sabe, todas as grandes religiões e filosofias têm um símbolo que as representa. A flor de lótus representa o budismo. A estrela de Davi representa o judaísmo moderno. A suástica representou o nazismo. A foice e o martelo representou e representa o socialismo. A lua crescente com uma estrela na ponta representa o islamismo. Mas não há outra coisa que melhor represente a nossa fé em Cristo do que a cruz. Porque foi na cruz que Cristo morreu para nos salvar. Na cruz, ele uniu novamente o homem pecador ao seu Criador perfeito. Nada descreve melhor o que ocorreu ali do que João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa desobediência nos levou ao pecado, à morte e ao cativeiro. Mas através de sua obediência e sacrifício na cruz, Jesus nos leva à felicidade plena, à vida eterna e à salvação. A Bíblia também nos diz o que devemos fazer para desfrutarmos dessa salvação já conquistada por Jesus na cruz. Marcos 16,16 diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, devemos fazer apenas 2 coisas: crer e batizar. Parece simples para algo tão valioso como a vida eterna, mas é mesmo. O trabalho duro, Jesus já fez. A nós nos resta apenas crer e nos batizarmos. Você aceita Jesus como seu Salvador? Aliás, você aceita a salvação que Ele oferece gratuitamente a você e quer entregar o seu coração a Ele? Se sim, leia comigo agora. Eu creio que Jesus morreu por mim e quero aceitá-lo como meu único Salvador. Entrego-lhe minha vida e meu coração. Amém? Não há nada melhor que aceitar o plano de Deus para a nossa vida. Ele deseja que todos, em todos os lugares, sejam salvos e digam sim para Jesus. Ele está feliz porque você entregou o seu coração a Ele. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, porque hoje descobrimos que, ao estarmos perdidos, o Senhor nos achou. Hoje aprendemos que o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos salvou através de Jesus Cristo, que pagou o preço do nosso pecado, morrendo naquela cruz. Aceita o nosso coração e abençoa cada um
que hoje decidiu entregar o próprio coração a Jesus Cristo. Te pedimos estas coisas e agradecemos pela salvação em nome de Jesus. Amém.